Olá pessoal, tudo bem? Trago aqui uma nova aula de Excel. Nessa aula nós vamos aprender as funções matemáticas Soma-C e Conte-C. São duas funções muito utilizadas aí no Excel, cobradas aí em testes e que a gente utiliza em diversas situações para gerar análise, indicadores, montar tabelas com totais, resumos. Então a gente acaba utilizando bastante essas duas funções. Então seriam aí, digamos, funções básicas e muito utilizadas dentro do Excel e que muitas pessoas têm dúvidas sobre elas. Então por isso nós vamos trazer aqui nessa aula e vamos explicar essas duas funções aí para vocês. Mas antes da gente iniciar, pedir aí por gentileza, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é a primeira vez que está chegando aqui no nosso vídeo, então nos prestigie, deem aí o privilégio de tê-los como nossos inscritos, nosso seguidor, né? Então clique aí no botão de se inscrever, ative as notificações para saber quando tem vídeos novos e aulas, que nós temos aí todos os dias, toda semana, novos vídeos, novas aulas sobre Excel, Word, PowerPoint, entre outras ferramentas, né? Nos ajude a continuar crescendo aí e chegando ao maior número de pessoas possíveis. Compartilhe com os amigos, curta nosso vídeo, deixe sugestões, comentários e feedbacks aí abaixo do vídeo, porque isso nos ajuda a continuar criando aí os nossos conteúdos de forma que eles sejam relevantes aí para vocês no dia a dia e sejam úteis nas tarefas que vocês estiverem realizando aí dentro dessas ferramentas, ok? Então, conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo, curtindo o nosso vídeo e compartilhando com os amigos, e vamos aqui à nossa aula. Então eu tenho aqui uma planilha, né, o que nós vamos utilizar de exemplo, uma planilha de compras com vários itens aqui de mercado, né, de supermercado. Então, itens de alimentação, higiene, limpeza, quantidade, preço e total. Inclusive essa planilha, o link vai ficar disponível na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download, para poder praticar, testar e acompanhar aqui a aula conosco, ok? Então, o que eu tenho aqui nessa planilha? Nós temos aqui quantidade e preço e o total. O total foi feito um cálculo básico de multiplicação, onde nós pegamos aqui igual a nossa quantidade, que está no D4, vezes o E4. Então, calculamos aqui o total. Pressionamos Enter, viemos aqui na alça de preenchimento e copiamos para as demais células. Dessa forma, ele fez os cálculos aí automaticamente para cada item. Até aqui, nenhum problema, né? Tudo tranquilo. Se eu precisar saber o total geral aqui, eu posso vir no final da tabela, né, e fazer aqui, por exemplo, o total. Né? Digita aqui e faço igual soma, né? Escrevo a função soma, a função básica, abro parênteses e seleciono todos os valores. Fechei e Enter. Então eu tenho aqui o total de R$ 285,68. Então esse é o total dessa minha lista aqui de compras. Porém, se eu quiser saber o total que eu gastei por departamento, por cada tipo de mercadoria, cada tipo de produto, a quantidade de produtos, de itens que eu tenho por departamento, né? Então eu comprei quantos itens de cada departamento aqui, ó. Qual é a minha variedade de itens? Então como é que eu vou fazer essa contagem e fazer essa soma? Porque o total geral nós achamos utilizando a função soma. Só que aqui eu quero achar a partir de cada categoria, de cada departamento. Então para isso é que nós vamos utilizar as funções de Soma-C e Conte-C. Quando eu quero fazer uma contagem, eu quero contar, por exemplo, quantas vezes aparecem aqui, ó, a palavra mercearia. Então aqui na coluna do departamento, a mercearia aparece quantas vezes? Então como eu quero fazer essa contagem, eu vou utilizar aqui a função conte.c, que é a função para nós fazermos a contagem condicional. Então eu vou por aqui, ó, conte.c, abro parênteses, e a primeira coisa que ele pede é o intervalo. Que intervalo é esse? É um intervalo que contém os dados que ele vai procurar. Então, neste caso, eu vou selecionar aqui, ó, toda a minha coluna
de departamento. Aqui, ó, vou selecionar todos os itens. Ponto e vírgula, aí ele vai pedir o meu critério. Neste caso aqui, eu posso abrir aspas e escrever o critério que eu quero. Então, por exemplo, mercearia. Fecho aspas e o parênteses. Então, ele vai procurar, dentro do intervalo de C4 até o C19, quantas vezes aparece a palavra mercearia. Toda vez que ele encontrar, ele vai contar um item. Então, aqui eu estou fazendo a minha contagem para mercearia. E sempre que vocês digitarem o critério dentro do Conte C ou do Soma C, que for colocar os critérios, eles, se forem textos, precisam vir entre aspas, tá? Então, texto entre aspas. Pressiono Enter e pronto, ó. Ele contou 8 itens de mercearia. Se eu vier aqui para conferir, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, tem 8 itens de mercearia, 8 produtos diferentes. Eu não estou somando a quantidade de itens comprados, eu estou somando a quantidade de itens diferentes que eu comprei. Então, quantos itens, a variedade de itens que eu tenho aqui, no caso, 8. Fiz a fórmula para a primeira célula. Para que a gente possa copiar para as demais, a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui. Vou clicar 2 vezes aqui na célula para ele abrir a fórmula novamente. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui. O intervalo de C4 até C19, eu vou selecionar ele aqui, ó, dentro da fórmula. Ele tem que ser fixo, eu tenho que travar essa célula. Então eu vou pressionar a tecla F4 para fixar esse intervalo, porque o intervalo ele é o mesmo para todas as fórmulas, para todos os departamentos. Então eu travo. Outra coisa que eu vou ter que mudar é aqui onde nós colocamos o critério, que nós escrevemos ali o critério mercearia, entre aspas. Porém, onde a gente escreveu mercearia, se eu copiar, vai ser mercearia para todo mundo e eu vou ter que ficar trocando na mão. Então eu vou apagar, aqui ó, então ponto e vírgula depois do intervalo, e eu vou clicar aqui na célula onde está escrito a palavra mercearia, porque também vai servir. E aí quando eu copiar a fórmula, ele vai pegar o que está escrito em cada célula para a minha contagem. Feito isso, pressiono Enter e pronto, ó. Ele me dá o mesmo resultado, só que agora, como eu já travei o intervalo e estou usando a célula que contém o departamento, eu posso copiar para os demais, ó. Então eu clico aqui na alça de preenchimento, seguro e arrasto. Pronto, ó. Ele já contou a quantidade de itens por departamento. Então, eu tenho aqui a quantidade. Então, na minha lista, eu comprei 8 itens de mercearia, 2 de laticínios, 1 de higiene, 2 de hortifrutis, 2 de carne e 1 de limpeza. Foram a quantidade aí de produtos diferentes que eu comprei nessa minha lista, ok? Então, aqui o Conte C, que serve para a gente fazer contagem a partir de um critério. Agora, eu preciso achar o total por departamento. Então seria basicamente a mesma coisa, só que ao invés de contar, agora ele vai somar. A estrutura é quase idêntica à que a gente vai utilizar. Então primeiro eu vou colocar aqui igual soma C, abro parênteses, olha lá. E aí a primeira coisa que ele pede aqui para nós é o intervalo. O intervalo onde ele vai buscar as informações, não é o intervalo de valores. Né? Porque aqui muita gente confunde, soma C, eu quero somar os totais. Não, então primeiro ele vai ter que separar o departamento, então o primeiro intervalo é o do departamento, que eu vou selecionar, ponto e vírgula, aí ele vai pedir o critério. O que eu quero ali do departamento? Eu quero a mercearia, que eu vou clicar aqui na célula porque eu já tenho ela digitada. Então assim que ele encontrar no intervalo de departamentos a mercearia, ponto e vírgula, eu quero que ele some o quê? Os totais correspondentes. Aí eu seleciono o intervalo de totais. Fecho parênteses. E aí aqui a mesma coisa que nós fizemos na anterior. Como a coluna dos departamentos de C4 a C19 elas são iguais para todos, eu seleciono aqui e pressiono F4 para travar. Faço a mesma coisa com os totais. De F4 até F19. Eu seleciono de F4 até o F19, pressiono F4 para fixar, ele vai colocar os cifrões e pronto, travei.
lembrem-se que o critério aqui, ó, o H4, que é o meu departamento, o meu critério, ele não pode ser fixo, porque eu vou copiar a fórmula para os demais. Pressiono Enter e pronto, ó. Observem que ele somou aqui o meu total. Posso vir à alça de preenchimento e copiar para os demais. E dessa forma, eu tenho aqui os totais por departamento. E se eu quiser conferir, basta eu vir aqui e fazer igual soma, abro parênteses, seleciono todos os valores, fecho e Enter. Pronto, olha lá, 285,68, exatamente igual o que nós tínhamos somado lá na nossa tabela. Então, dessa forma, nós conseguimos, então, fazer o cálculo a partir de critérios. Então, eu posso fazer a contagem usando o Cont C, né, do meu intervalo de departamentos e colocando o critério que tem que ser contado. E também fazer a soma, né, usando o Soma C, onde eu informo o meu intervalo, o item que tem que ser encontrado nesse intervalo e os valores correspondentes a serem somados, que aqui no caso o total, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha ajudado, que tenha esclarecido as dúvidas. Caso tenham mais alguma dúvida, deixem os comentários aí na descrição do vídeo as suas dúvidas. Em nosso canal nós temos outros exemplos de aplicação do Soma C, do Cont C, com outras dicas. Essa foi uma aula mais básica do Soma C e o Cont C, para ajudar aí principalmente quem está iniciando os estudos aí em Excel, aprendendo aí a ferramenta, ok? Mas nós temos outras aulas no nosso canal. Acessem lá a nossa playlist de Excel, né? Entrem dentro na nossa parte de vídeos aí do nosso canal, que vocês vão achar outras aulas sobre Soma C, Cont C e outras ferramentas e outras funções. Mas deixem aí os comentários, sugestões, digam o que acharam sobre essa aula, nos ajudem a continuar criando esses conteúdos de forma relevante, né, e que sejam interessantes para vocês. E curtam o nosso vídeo, compartilhem com os amigos, nos ajudem aí a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Contamos aí com a colaboração de vocês. Muito obrigado, valeu e até a próxima!